Começamos a terceira mensagem da série sobre relacionamentos e casamento. Eu disse na primeira semana, repeti na segunda semana e faço mais uma vez essa repetição, que a série que nós estamos fazendo é para todas as pessoas, qualquer tipo de relacionamento. A gente está focando no casamento, porque o casamento é a base, de acordo com a Bíblia, de todos os relacionamentos. Mas eu espero que você esteja aprendendo alguma coisa com cada mensagem. Agora, para que você aprenda alguma coisa e mude alguma coisa na sua vida, você precisa de fazer o que eu pedi na primeira semana. Você está ouvindo essa mensagem para você. A base dessa mensagem é você. Você não ouve essa mensagem pensando nas pessoas ao seu redor. Você não ouve essa mensagem pensando nos seus amigos. Você não ouve essa mensagem pensando na sua esposa, no seu esposo. Você está ouvindo essa mensagem pensando em você. E a verdade é que todas as vezes que a gente fala alguma coisa na igreja, independente de quem prega ou não, acontece comigo que prego e com todos os outros pastores que pregamos, a gente é testado naquela área que a gente fala. E você ouve uma coisa no domingo e naquela semana você vai ser testado naquela área. Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui nessa semana, olhando na mensagem da semana passada, foram testadas na área de ouvir mais, ficar calado, lembra do versículo que a gente memorizou, de ter cuidado com o que você fala, administrar bem o que você está falando, tardio em falar, administrar a sua ira, a sua raiva. Talvez você foi testado naquela área dos nuncas, né? Nunca usar palavras derrogatórias, palavras torpes para a sua esposa, chamar de nomes, nunca levantar a sua voz, gritar no meio da conversa, da briga, ou nunca usar a palavra como nunca ou sempre, nunca ameaçar de divorciar, nunca citar o pastor quando você estiver no meio da briga, não lembrar, olha, o pastor falou aquilo domingo passado, hein? Foi para você. A gente tem que ter cuidado com isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante que eu tenho dado o nome dessa mensagem de o gozo no relacionamento. O gozo nos relacionamentos. Mas em particular, eu vou focar bastante no gozo no relacionamento a dois, de marido e mulher. Novamente, quando a gente fala disso, esses princípios são para todos os relacionamentos. Alguns princípios, é claro que só vão especificamente falar para casais, mas os princípios mais gerais aplicam-se a todos. E eu falo de casais porque nós estamos focando nos casamentos, porque nós queremos uma igreja com casamentos fortes. Deus nos falou isso quando nós resolvemos pregar essa série de mensagens, mas nós queremos também que você que ainda não é casado, que possa pensar nisso quando você for casado, ou porque você nunca foi casado, ou porque você já foi casado e quer um outro relacionamento, para você aprender isso. Os jovens, eu gostaria muito de ter tido alguém ensinando esses princípios para mim, quando eu tinha a sua idade, quando eu era solteiro. Eu não tive. E você tem essa oportunidade. E você que já foi casado, você pode olhar de volta e você pode lembrar dessas coisas. Então, a gente quer falar sobre gozo, sobre alegria nos relacionamentos. Que Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, mas que os relacionamentos são para ser divertidos, são para trazer alegria. Quando Deus nos criou, e a gente viu isso no grupo de conexão essa semana, quando Deus criou Adão, o ser humano, quem estava no grupo, eu expliquei sobre isso. Uma vez que Deus criou o ser humano, Deus disse assim, olha, não é bom que o ser humano fique sozinho, é importante que eles estejam em relacionamento, e Deus criou então do homem, uma Ixá, uma mulher, e eles se relacionavam um com o outro, e relacionavam-se com Deus, e nós não sabemos quanto tempo durou o capítulo 2 de Gênesis, possivelmente muitos anos, em que o relacionamento era divertido, havia alegria, havia gozo no relacionamento, até que o pecado entrou. Os relacionamentos devem ser assim, entre amigos, entre irmãos, nos grupos de conexão. Eu estava num grupo de conexão há 2 semanas atrás, eu fui na casa do Cleoni, da Jaqueline, e nós fomos lá no grupo, e a Jaqueline falou assim, pastor, eu quero começar com quebra-gelo.
E ela fez uma brincadeira para a gente que estava ali. Eu não tinha preparado, ela preparou essa brincadeira e foi tão divertido. Ela pediu para a gente colocar num papel algumas coisas sobre o nosso cônjuge, mas não falar nada, e colocamos ali dentro de um baldezinho, e cada um pegou um, e cada um tinha que tirar e ler o que foi escrito e adivinhar de quem estava falando. Foram 10 minutos, 5 minutos de divertimento, a gente riu um com o outro, foi tão gostoso. No grupo, nessa sexta-feira, eu e Tereza estivemos ali na casa dos nossos irmãos e foi tão bom. Quinta-feira a gente estava na reunião do pessoal que vai para a Polônia. Eram 8 pessoas, nós estamos indo para a Polônia no dia 30 de setembro, somos 8 indo para lá, nessa viagem missionária. E nos reunimos simplesmente para a gente orar e pensar na viagem, e o propósito da reunião era orar e falar sobre a viagem, planejar. E nós tivemos ali mais ou menos 1 hora na sala de conferência da igreja, 8 pessoas, mas a gente riu, a gente brincou. Eu não sabia que o Marcos era tão engraçado, e o Marcos começou a falar, e a gente riu com ele, e uma alegria boa, e a gente se divertiu. Deus quer que as amizades, que os relacionamentos sejam assim. Deus quer que o seu casamento seja divertido. Deus quer que o seu casamento seja alegre. Vocês sabem que semana passada foi o nosso aniversário de meu e da Tereza. Eu nasci no dia 6 de setembro de 1961. Eu tenho 57 anos, mas eu me sinto como um homem de 42 anos. Eu não me sinto 57. Se alguém falar para mim, eu não acredito. Eu me sinto tão bem. Eu falei para vocês que eu comecei a nadar. E eu comecei a nadar e agora eu voltei de novo nadando, e eu nado 20 vezes, 20 laps. E aí eu estava indo para nadar e minha esposa falou assim para mim, eu estava falando com o Felipe, meu filho, e ele falou que em 6 meses ele estava nadando 50 laps. Eu falei, eu estou nadando só 20? Aí na quarta-feira eu aumentei para 24. E ontem eu nadei 30 laps. Amém. E falei para o meu filho, já estou com 30, você levou 6 meses para chegar a 50, eu vou chegar antes de você. É bom demais, é bom a gente exercitar, a gente ter divertimento. E a Tereza fez aniversário um dia depois, porque ela nasceu um dia depois de mim. E ela também tem a mesma idade, embora ela pareça uma menina de 35, por aí. Amém, para mim ela parece. E a gente então decidiu que a gente ia para Napa. E a gente alugou lá, pegou um hotel, e ficamos lá quinta, sexta e sábado, e foi tão gostoso, tão bom mesmo, como diz o goiano, bom demais da conta. Foi gostoso demais. A gente tirou foto, Tereza gosta de tirar foto. Na quinta-feira eu escolhi o meu restaurante favorito, a comida favorita minha é bacalhau, e tem um restaurante português em Sonoma. Eu falei, Tereza, esse é o meu restaurante. A gente foi lá comer o bacalhau, naquele restaurante português, na quinta, na sexta ele escolheu o restaurante. Foram 3 dias de alegria, a gente riu, a gente explorou, a gente foi a lugares que a gente nunca tinha achado naquela área de Napa, postamos as fotos, e foi tão gostoso, a gente se divertiu juntos. No nosso casamento em 35 anos, nem sempre foi assim. Eu me lembro de momentos, nos nossos 35 anos, que eu cometi alguns erros, que tirou a alegria do casamento, que poderia ser mais alegre, que poderia ser mais divertido, que poderia ter mais gozo. Um dos erros que eu fiz foi quando a gente se casou. Eu tinha 21 anos de idade, eu saí do Brasil com 17 anos, não era pastor, eu tinha acabado de sair do 2º grau naquela época, que era o colegial, e vim para cá estudar. E quando eu voltei para o Brasil, depois de casado, era a primeira vez que eu ia ao Brasil como pastor. E eu fiz um erro tremendo. A gente passou 30 dias no Brasil de lua de mel, para conhecer um ou outro, para ter um momento junto com o outro, e eu preguei 35 vezes. Era loucura. Onde eu estava com a cabeça? Na ânsia de pregar, eu poderia ter tido uma lua de mel muito mais divertida do que pegando o ônibus para ir do Rio para Taubaté, e ficar na estrada e atravessar para poder entrar na igreja. 2 jovens recém-casados. Eu tenho certeza que você pode voltar atrás e pensar de coisas que você fez no seu casamento, que tirou alegria, poderia ter gozo, mas decisões erradas. Você deixou entrar alguma coisa que tirou gozo,
do relacionamento. Mas eu posso também saber de coisas boas que a gente fez, decisões legais que eu e Teresa fizemos. Os nossos filhos foram criados na igreja. Desde que a gente casou, eu já pastoreava 2, 3 igrejas. E a vida dos nossos filhos foi igreja, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu lembro que eu comprei, quando Felipe e Gabe era pequenininho, uma Ford Aerostar. E naquela época, então, tinha uma cama, a gente botava o banco, fazia uma cama atrás, e a gente ia para cá, para a igreja. Naquela época nós alugávamos uma casa em São Francisco, que era chamado Lar Cristão. Quem lembra do Lar Cristão? Tem gente aqui que lembra do Lar Cristão, então algumas pessoas que lembram. Era o Lar Cristão. Era uma casa que a gente alugava, porque a nossa igreja não tinha, só podíamos usar domingo, e era uma casa. E a gente tinha culto lá na quinta, tinha culto na sexta, tinha IBMP, e no domingo tinha igreja. Então quando a gente falava assim para Gabe, a gente falava sempre em inglês com ela, we're going to church to San Francisco. Ela perguntava, San Francisco House ou San Francisco Church? A House era o Lar Cristão. E eles não tinham nenhum problema, porque a gente sempre associava igreja com coisas boas. Então, quando a gente ia para a igreja, a gente ia para o McDonald's depois, comprava hambúrguer, alguma coisa que eles queriam. Então, eles sempre tinham desejo de ir para a igreja. Isso foi algo bom que a gente fez, porque a ida para a igreja, a gente morava em Fremont na época, a ida para a igreja era divertido. As viagens que nós fizemos com os nossos filhos, todo ano, durante o Easter Break, em abril, a gente fazia uma viagem com os nossos filhos. Todo ano. Era sagrado, saíamos na segunda e voltávamos no sábado. E eu me lembro de cada viagem que a gente fez. O riso, as alegrias, as conversas, as brincadeiras. Indo para o Grand Canyon, indo para San Diego, as viagens que nós fizemos à Europa, a Portugal, que Deus nos deu a oportunidade. Isso criou memórias e fez a nossa vida divertida. E eu e Teresa hoje estamos, como diz em inglês, no ninho vazio. Nossos filhos já foram criados. Hoje nós estamos gozando os nossos netos. Quarta-feira a gente foi cuidar dos nossos netos, do Macaizinho, o famoso Macaizinho, e a Malia. E a Malia, ela tinha uma dificuldade, desde o dia que eu apresentei ela aqui na igreja, desde aquele dia, toda vez que eu pegava na Malia, ela chora. E a Teresa diz que naquele dia eu apertei muito a barriguinha dela, eu não sei, mas ela chora toda vez, desde que eu apresentei ela na igreja, eu pegava ela chorava. E quarta-feira a gente foi cuidar dos nossos netinhos, e a gente ficou com eles o dia todo, até 10, 8, 9 da noite, a Gabe e o Laurent tinham que fazer algumas coisas, e a gente tirou aquele dia para ficar com eles. Foi muito trabalho, a gente não tem mais a idade de ficar com criança 10 horas num dia, e foi trabalho. Mas quando eu peguei a Malia pela primeira vez em muito tempo, ela conectou comigo. Teve um momento que ela ficou mais ou menos 40 minutos abraçadinha comigo. Ela olhava assim para mim e falava: vovô, eu te amo. Ela não falava isso, mas ela queria dizer isso. Teve um momento que ela olhou para mim e ela quis falar assim: vovô, você é a melhor pessoa do mundo. E quando o Macaizinho chegou do daycare, ele rolava comigo no chão e eu rolava com ele, e ele brincava de pica-boa, a gente tirava foto. É divertido, gente. Família é para ser divertido, relacionamentos é para ser divertido. Martinho Lutero, que viveu no século XVI, ele disse uma coisa interessante. Eu queria que você lesse o que ele disse. Ele disse assim: que a esposa faça o marido feliz de voltar para casa, e que o marido deixe-a sentir pena de vê-lo sair. Mulheres, é esse tipo de esposa que você é? Mulheres casadas, é esse tipo de esposa que você é, que o seu esposo quer ir para casa para te ver? Mulheres solteiras, é esse tipo de esposa que você quer ser? Homens, é esse tipo de esposo que você é, que quando você sai de casa, sua esposa sente pena que você está saindo, seus filhos sentem pena que você está saindo. Esse é o alvo que nós queremos, é isso que a gente quer para cada casal da nossa igreja, para cada homem, para cada mulher, e por isso que estamos fazendo esta série. Queridos, deixa eu falar para vocês alguma coisa muito importante. Você conhece essa passagem, mas eu queria que você olhasse nesse momento, João capítulo 10, verso 10. Você já ouviu essa passagem, já leu essa passagem, e já talvez sabe de cor, mas ela é importante em questão de relacionamentos. Jesus diz assim:
o ladrão, falando do diabo, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, a nossa luta é contra o diabo, é contra os príncipes deste mundo em lugares celestiais. É o diabo que não quer ver te ver alegre. O diabo vai usar pessoas, e preste atenção, o diabo, vai usar pessoas perto de você, porque as pessoas longe de você não te machucam. As pessoas que você não te conhece não te machucam. As pessoas que mais te machucam é aquela que estão perto de você. E é por isso que o diabo vai usar sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, o irmão na igreja, para roubar a tua alegria, o teu gozo, para destruir os relacionamentos. É ele que faz isso. Casais, pense, quando você se casou, como era tão bom, como é que vocês gastavam tempo juntos, como é que vocês sorriam juntos. Que passou? Tem amigos aqui na igreja que antes eram amigos, riam, comiam, saíam juntos, hoje estão na igreja, mas não se falam um com o outro, tem raiva um do outro, tem ódio um do outro. O que aconteceu? O ladrão entrou para roubar, para matar e para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância, para restaurar o gozo, para restaurar a alegria, para trazer reconciliação. Eu creio que nessa série, e eu vou mais além, eu creio que hoje Deus quer restaurar relacionamentos, Deus quer restaurar casamentos. É muito importante a gente entender algumas coisas. Estou falando sobre gozo no relacionamento. Eu queria começar com alguns pensamentos iniciais sobre o gozo. E o primeiro dele, infelizmente não tive tempo de mudar a tradução que está aí. Eu quero que você entenda que gozo e alegria têm semelhanças, ou seja, estão relacionados, mas não são as mesmas coisas. A gente usa a palavra gozo e alegria como se fosse a mesma coisa, mas não são. Alegria é um sentimento, e todo sentimento é temporário e passageiro. Se eu te dou uma boa notícia, você vai sentir-se alegre. Se eu te dou uma má notícia, você vai sentir tristeza. Gozo é diferente. Gozo é uma decisão do coração, é uma atitude que você toma. Gozo sempre traz alegria, mas alegria nem sempre traz gozo. Gozo, a Bíblia diz que é algo interior, que está dentro de nós, e que apesar das circunstâncias, você sabe que lá dentro de você, o gozo jorra dentro de você. Eu quero trazer 4 lições para nós nessa mensagem, e a primeira lição é essa, e hoje você não precisa de abrir a Bíblia, está todos os versículos projetados para você, mas você pode tirar foto dos versículos, ou das lições, a hora que você quiser. E a primeira lição é essa: eu tenho que escolher ter gozo. Ninguém pode escolher por mim. Pastor não pode escolher por mim, minha esposa não pode escolher por mim. Eu tenho que escolher ter gozo. É uma decisão que eu faço para mim. Leia comigo, por favor, lição número 1. Eu tenho que escolher ter gozo. Mais alto. É uma decisão que eu faço para mim. Eu quero que nessa manhã a gente saia daqui resoluto. Eu vou ter gozo independente das situações. Eu fiz uma decisão que eu não vou deixar nada roubar o gozo que está dentro de mim. Eu fiz uma decisão que eu não vou deixar diabo nenhum roubar o gozo no relacionamento entre eu e a minha esposa, entre eu e os meus filhos, entre eu e os irmãos da minha igreja. Eu não vou deixar, porque eu fiz uma decisão que eu vou ter gozo. Pode ninguém ter, mas eu vou ter gozo. Quantos podem dizer amém? Amém. Segunda coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o gozo, de acordo com a Bíblia, é uma característica do fruto do Espírito. A passagem que vocês conhecem está projetada para vocês em Gálatas, diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Deixem, você tem que deixar, e não obedeçam os desejos da natureza humana,
Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, olha aí: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias. Olha aí o que mata, o que tira o gozo no relacionamento: inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva. Gente, se você tiver acesso de raiva em qualquer relacionamento, principalmente no casamento, é obra da carne. Acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras. Tem gente que diz assim: olha, para a gente ter um good time, para a gente ter gozo, a gente tem que beber. Traz a cerveja aí, traz o vinho aí. A Bíblia diz que isso não traz gozo, isso tira o gozo. Porque depois que você se torna bêbado, você se torna um bobo da corte. As pessoas riem de você, você começa a falar o que você não queria falar. E mais então, ele diz assim: não só a bebedeira, as farras. O que é farra? Todo mundo sabe o que é farra. Em inglês, a tradução da linguagem de hoje diz assim: wild parties. Dança, brincadeirinha, esposo dança com a esposa do outro. E a Bíblia diz que isso só traz falta de união, é obra da carne. E Paulo diz assim: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E o reino de Deus é mais do que o céu. A Bíblia diz assim que o reino de Deus é alegria e gozo no Espírito Santo. Então, quando diz assim, não herdarão o reino dos céus, está falando do céu, sim, mas está falando também de usufruir o que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem para nós? Olha aí o próximo versículo, diz assim: mas o Espírito de Deus produz o que? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Eu não quero se tornar muito técnico aqui, mas eu preciso de ensinar a vocês alguma coisa para ajudar vocês. Infelizmente, todas as traduções da Bíblia são falhas, porque é tradução. E por isso que existe a língua original. A língua que foi escrita a Bíblia foi no grego. E é importante que quem ensina entenda um pouquinho de grego. A palavra alegria traduzida aí teria sido uma melhor tradução: gozo. Existem duas palavras no grego: kara, que é gozo, e makarios, que é alegria. A palavra usada aí é caro. Então, porque a Bíblia está dizendo que a alegria não é o fruto do Espírito, porque a alegria é um sentimento. O que é o fruto do Espírito é, é esse gozo que Deus dá, só Deus dá. E por isso eu quero trazer a lição número 2 para vocês. São 4 lições hoje. A primeira lição: eu tenho que escolher ter gozo. Segunda lição está aí: como cristãos, eu estou falando para crentes, eu preciso deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida e viver o seu fruto. Leia comigo bem alto, por favor. Como cristãos, eu preciso deixar o Espírito Santo dirigir a minha vida e viver o seu fruto. Ou seja, eu decido que eu quero ter gozo, mas essa decisão precisa de ser respaldada pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me capacita. Espírito Santo, eu fiz uma decisão, agora me ajuda. Segunda-feira você acorda de manhã: Espírito Santo, vá comigo agora, eu vou entrar no meu carro, vá comigo, Espírito Santo, me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito, e entre eles ter gozo na minha vida, quando você estiver se relacionando com as pessoas. Terceira coisa que eu quero falar para vocês é essa: que nós precisamos entender que só Jesus, se eu pudesse eu sublinhava aí, só Jesus pode completar a sua vida e dar você o gozo completo.
Um falou aleluia, eu vou ler mais uma vez, pode ser que saia mais uns aleluia, uns améns. Só Jesus pode completar a sua vida e dar a você o gozo completo. Amém. A gente que é casado, a gente fala tantas coisas um para o outro, porque a gente é casado. O irmão Hamilton fala para a irmã Doralice, até hoje, né, irmã? E ele vira para ela e fala assim: Doralice, eu te amo e eu não posso viver sem você. Né? Você fala isso, eu falo isso para a Tereza. É bonito isso, né? É romântico, né? É romântico, mas não é verdade. Não é verdade. A gente fala que é romântico, mas não é verdade. Porque todo mundo pode viver sem outro. Senão todo viúvo morria. Não é? A verdade é que viúvo é quem vai. Depois de um tempo casa de novo. Mas você não fala que não podia viver sem eu? Ela fala assim: olha, eu vou voltar e puxar o seu pé, hein? A verdade é que a gente pode viver sem o outro. É difícil, vamos sentir falta um do outro, mas podemos viver. Uma outra coisa que a gente fala assim: meu amor, você me completa. Isso é romântico, né? Com uma florzinha: meu amor, você me completa. Lindo, romântico, mas não é verdade. Ninguém pode completar o outro. As pessoas podem complementar. A única pessoa que a gente não consegue viver sem, a única pessoa que pode completar é Jesus. Se a fonte do seu gozo for o seu esposo, se a fonte do seu gozo for a sua esposa, se a fonte do seu gozo for o seu amigo, se a fonte do seu gozo for o seu pastor, você vai ficar desapontado. Ninguém pode completar o gozo na sua vida como Jesus. Se você está aqui hoje e você não é crente, se você está aqui hoje e visita a nossa igreja e você ama ouvir a palavra de Deus, mas você nunca deu a sua vida para Jesus e nunca fez uma decisão para Ele ser o Senhor da sua vida, você está perdendo algo tremendo. Só Jesus satisfaz. Deixa eu repetir novamente: só Jesus satisfaz. E a terceira lição é essa. Jesus falou em João 15:11: tenho-lhes dito isto, para que o meu gozo esteja em vocês e o gozo de vocês seja completo. No original, a palavra completo quer dizer se transborde. Por que se transborda? Porque o gozo que Jesus dá é contagiante. Ele dá tanto que serve para o outro. Sabe por que o seu esposo às vezes não tem gozo? Porque você também não tem. Porque quando Jesus começar a satisfazer a tua vida, esse gozo vai transbordar para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos. Jesus disse em João capítulo 16: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que o gozo de vocês seja completo. Ele quer responder as orações para que você tenha esse gozo completo. Vamos à terceira lição então. Ninguém pode me completar como Jesus. Bem alto para todo mundo ouvir: ninguém pode me completar como Jesus. Essa é a lição importante. E agora eu queria falar para vocês, para casais, eu queria falar sobre, tirar esses últimos minutos, eu tenho uns 15 minutos, eu quero focar no casamento, o gozo no casamento. Eu quero falar para quem é casado, porque eu acho que é importante isso. E novamente, se você não é casado, não sinta-se que eu estou te excluindo. Eu estou falando para todos. Para quem não é casado, um dia você vai ser casado. E quem não quer mais ser casado, você aplica alguns desses princípios nos seus outros relacionamentos. Eu preciso falar para casais. Mas esse princípio que eu vou dar, que é a quarta lição de hoje, ele é importante. Mas começa com esse versículo em Eclesiastes 9:9. A NVI coloca dessa forma: desfrute a vida com a mulher com que você ama. O que é desfrutar? É ter gozo, é ter alegria. Desfrute a vida. Ou seja, a vida de casal deve ser uma vida de gozo, de divertimento, para a gente desfrutar. E essa verdade também pode ser dita ao contrário: desfrute a vida com o homem a quem você ama. Eu tenho outra versão, a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama. Aproveite a vida.
A vida tem que ser aproveitada, não perca tempo na vida. E a mulher que você ama é a sua esposa. Ah, pastor, para aproveitar a vida, eu tenho que... não é essa minha mulher que eu amo outra. O sangue de Jesus tem poder. Você está na carne. A mulher que você ama, porque amor, presta atenção, amor é uma escolha. Paixão é uma coisa. Esse negócio, gente, presta atenção. Amor é uma escolha. Eu escolho amar. E você tem que escolher amar a mulher que você ama, o esposo que você ama. Olha, uma outra tradução, a nova versão transformadora. Viva alegremente, com gozo, com a mulher que você ama, com o marido que você ama. Então quero trazer para vocês a quarta lição de hoje. Já vimos 3, a quarta é essa. Se você quer ter gozo no seu relacionamento, você tem que trazer gozo para o relacionamento. Vamos falar juntos? Se você quer ter gozo para o seu relacionamento, você tem que ter gozo, trazer gozo para o relacionamento. Eu vou mudar um pouquinho, se você quer ter, se eu quero ter, vamos falar junto? Se eu quero ter gozo no meu relacionamento, eu tenho que trazer gozo para o relacionamento. Isso funciona em amizade, isso funciona em todos os relacionamentos, mas em particular no relacionamento entre marido e mulher. No grupo de conexão nessa semana, se você participou, e eu espero que você tenha participado, nós temos grupos aí durante toda a semana, eu falei que quando Adão e Eva foram apresentados um ao outro, Gênesis capítulo 2, ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque foi tirado do homem. E aí diz assim: e ambos estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez é mais do que nudez física, porque não havia ninguém na terra naquela época, então não havia razão deles estarem envergonhados. E no capítulo 3, quando o pecado entra, a primeira coisa que eles fazem é se vestir e cobrir a nudez. Esse tipo de nudez, em Gênesis capítulo 2, é metafórico, é simbólico de conexão, estar conectado um com o outro. No casamento, e eu quero dizer isso, que a maneira mais simples de aumentar o gozo, a alegria no relacionamento como casais, é estar sempre conectado com o seu cônjuge. Está sempre, a palavra sempre é importante, sempre conectado com o seu cônjuge. No dia de hoje, que a gente é tão busy, a gente é tão ocupado, a gente está sempre atrás de alguma coisa, mais e mais a gente está perdendo a conexão. Conexão que acontecia antigamente, quando nós tínhamos os nossos filhos. Antigamente, muitos anos atrás, a palavra lar veio da palavra lareira, porque era em volta do fogo, da lareira, que eles se reuniam e conversavam e gastavam tempo um com o outro. Hoje os pais não comem mais com os filhos, não têm uma refeição juntos, e os casais não se conectam mais um com o outro. E o problema de hoje é que quando a gente fala de conexão, a gente vê no dia de hoje, 2018, é que a conexão, quando a gente fala de conexão, as pessoas pensam logo em conexão física. Quando 2 rapazes estão namorando, a primeira coisa que eles fazem, logo depois do beijo, do abraço, relacionamento físico. Hoje nós temos crianças de 12, 13 anos, é uma epidemia terrível, tendo relacionamento físico um com o outro, quando Deus não quis assim. E isso não é somente com crianças, com jovens, é com adultos. Um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher começam a namorar e não vivem mais em santidade. Deixam em vez de deixar o relacionamento físico, sexual para mais tarde, é a primeira coisa que fazem. E quando eles fazem isso, eles estão quebrando uma ordem de Deus. E quando eu digo ordem, eu não estou falando de mandamento, mas eu estou falando de ordem de prioridade. Por que Deus faz isso? Porque Deus não quer que você tenha alegria ou divertimento no casamento? Não, porque Deus sabe que se você começa com o físico, não vai ser duradouro.
é passageiro. Então, eu quero falar para os casais, a conexão mais importante que você tem que ter com o seu cônjuge é a conexão espiritual. E essa conexão espiritual não tem de outra forma, ela não é mágica. Não adianta você vir aqui na frente e falar: pastor Soares, ora por mim, para que eu esteja conectado espiritualmente com a minha esposa. Não tem jeito, ninguém pode orar por você, botar as mãos sobre você. Você tem que fazer. A conexão espiritual se faz quando você gasta tempo com o outro, lendo a Bíblia junto, orando junto. Eu e Tereza fizemos isso no primeiro momento nosso como casal. A gente leu a Bíblia e oramos juntos. E a gente tem feito isso durante 35 anos. E é um dos segredos do nosso casamento. E a gente continua fazendo isso diariamente. Ler a Bíblia juntos. Eu falei isso na primeira mensagem dessa série. E eu quero encorajar casais. Se você ainda não faz, leia a Bíblia junto com sua esposa. Ore junto com a sua esposa. E nós que somos pentecostais, batizados com o Espírito Santo, nós cremos no dom de línguas. Eu estava essa manhã orando pelo culto, e eu estava lá na minha sala orando, e eu comecei a orar, e eu estava orando, de repente o meu espírito começou a orar, e eu comecei a orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas, e naquele momento eu falei assim: o que eu estou falando, Senhor? O que eu estou falando? E o Espírito Santo falou assim: a sua mente não entende, mas o seu espírito está conectando comigo. E naquele momento eu pensei: olha, que coisa linda. Talvez a conexão espiritual mais linda que você pode ter com o seu cônjuge é quando vocês começam a entrar num momento de oração, e daqui a pouco os dois estão na presença de Deus, falando em línguas, louvando a Deus juntos. Independente se você fala em línguas ou não, ou crê nisso ou não, eu creio e pratico. Mas leia a Bíblia junto com o seu cônjuge, ore junto, isso vai fazer uma diferença. Você que é namorado, que é namorada, se você quer que esse namoro dê certo, ore com a sua namorada, leia a Bíblia com ela. Agora, para isso ela tem que ser crente, né? Ele também tem que ser crente. Então, arruma dentro da igreja, arruma na casa do Senhor. E se não, procure num website, mas assim, tem que ser crente, tem que ser cristã, batizada, serva do Senhor. A Bíblia diz que julgo desigual não é bom. Segunda conexão é a conexão emocional. E a conexão emocional é aquela lá de dentro, da personalidade. A conexão emocional é quando a gente gasta tempo com o outro. Por isso que eu mostrei aquele vídeo. Você vê, naquele vídeo, o ensinamento desse vídeo é o seguinte: se você quer que a sua esposa conecte com você, homem, você tem que falar a língua que ela entende. Você tem que falar para ela o que ela é. O livro de Cantares de Salomão é um dos livros mais lindos da Bíblia, é poético, mas muitas pessoas não entendem, porque é o relacionamento de Salomão com a sunamita, e representa o relacionamento do marido e da mulher, de Deus e o seu povo, da igreja de Cristo. E no capítulo 7, em particular, tem um momento que, depois você lê, que o Salomão, ele descreve a sua esposa, as suas palavras, o seu corpo físico, com palavras lindas. E ele começa a descrever todo o seu corpo, toda a sua vida, tudo que ela é. Ele começa a tirar o melhor dela com palavras. Eu queria falar com você, homem, quais são as primeiras palavras que você fala para sua esposa de manhã? Quando você chega em casa? Esposas, qual é a primeira palavra que você fala para o seu esposo quando ele entra na porta à noite? Quando ele liga para você? Quando ele acorda de manhã? Isso vai mudar o dia. Todos nós podemos falar dos defeitos. Todos nós podemos falar do que ele não faz certo, do que ela não faz certa, mas vamos falar daquilo que é bom, pedir perdão, pedir me desculpa. Eu não sou perfeito, mas eu reconheço às vezes que eu erro, e às vezes eu não reconheço, e eu preciso de reconhecer mais. Quinta-feira, acho que foi quinta-feira, eu estava com uma pressa tremenda para sair de casa. Nós tivemos o nosso devocional, e eu me preparei, e estava pronto para sair, e eu peguei as coisas e saí de casa, e eu acho que eu falei com ela disse que não, mas eu sei que eu saí. E quando eu estava no caminho da igreja, eu me senti uma convicção tremenda, e eu liguei para ela no carro, disse: amor, eu saí de casa, não falei com você direito, e a esposa, em vez, ela sempre aproveita, você fala assim: eu não falei de você, foi sim, eu fui atrás de você e não te achei.
Eu falei, mas eu te liguei para te dizer, I'm sorry. Eu devia ter saído direito. Devia ter dado um beijo. Eu errei. Eu faço isso, ela faz isso comigo também. Quantas vezes ela chega para mim e fala, amor, o que eu falei foi para te ajudar. Falar, eu te amo. Novamente, eu não estou aqui como um padrão de perfeição. Eu não sou perfeito, você não é, ninguém é. Eu só estou dando exemplos para vocês. Quando nossos filhos eram crianças, a gente sempre, todo dia, abraçava, beijava e dizia, eu te amo. Sempre, todo dia. Um dia, nossos filhos foram para um grupo, e no grupo eles falaram assim, o problema de hoje é que os pais não abraçam seus filhos, e não dizem para os seus filhos, eu te amo. Felipe virou para Gabe e falou assim, o nosso problema é o contrário, eles falam demais. Antes de mais do que de menos. Deus é minha testemunha, todos os dias, eu viro para Tereza, pelo menos 2, 3 vezes no dia e digo, eu te amo, meu amor. E todos os dias eu ouço dela a mesma coisa. O que a gente está fazendo com isso? Conectando um com o outro, gastando tempo com o outro. Conexão emocional é face a face, é lado a lado, é olhar nos olhos uns dos outros, é gastar tempo de qualidade um com o outro. Se você participa de um grupo de conexão, e eu falo isso porque se eu pudesse, eu obrigava você. Se eu tivesse o poder, eu falava, se você não vai para o céu se você não for para um grupo de conexão. Mas eu não tenho esse poder. Eu vou falar sobre as 5 linguagens do amor que você já conhece, a gente vai falar sobre isso. Descubra a linguagem de amor do seu cônjuge. É gastar tempo de qualidade, é dar presente, é palavras de afirmação, é atos de serviço, é toque físico. Fala a linguagem de amor do seu cônjuge. Isso vai conectar um com o outro. E quando a gente tem a conexão espiritual, a conexão emocional, a conexão física vai acontecer. E eu não quero ser muito descritivo, mas eu quero falar isso para vocês. A conexão física é importante. O relacionamento físico, íntimo e sexual é muito importante. E muitos casais abrem mão disso, e por isso que estão tendo problemas terríveis no casamento. E para vocês que não são casados, que são jovens, a Bíblia diz que esse relacionamento é santo. Hebreus 13 diz que é santificado por Deus, quando ele é feito embaixo da aliança do casamento. Eu mencionei para vocês, Cantares de Salomão, capítulo 7, depois você lê em casa. Depois que Salomão, o esposo, descreve a sua esposa com lindas palavras, conecta com ela emocionalmente, espiritualmente, os versos 11 e 12 dizem assim, venha meu amor, isso é ela falando, venha meu amor, vamos aos campos, ou seja, vamos sair daqui, vamos pegar um B&B aí, um bed and breakfast, vamos para um hotel aí em algum lugar, vamos passear em algum lugar, vamos passar a noite entre as flores silvestres, vamos levantar cedo para ir aos vinhedos, ou seja, naquela época tinha um vale de Napa ali pertinho, vamos ver as videiras brotarem, se as flores abrirem, se as romãs já estão em flor, aí eu lhe darei o meu amor. Qualquer um pode saber do que ela está falando. Quando há conexão emocional, espiritual, a física acontecerá. Eu queria que todos ficassem de pé nesse momento, mas não conversassem. Eu queria pedir um favor a vocês, e é assim que eu quero terminar o culto. Eu queria que vocês olhassem o projetor, porque eu quero recapitular tudo o que eu ensinei. Eu queria que vocês guardassem o que eu ensinei, porque é importante. Como mestre que eu sou, para mim é importante que você guarde o que eu falei. A primeira coisa que eu falei para você hoje foi que Deus quer que tenhamos gozo e diversão nos relacionamentos. Relacionamento é para ser divertido e gozoso, alegre. É o diabo e a nossa natureza pecaminosa que tiram a diversão dos relacionamentos. A segunda coisa que eu falei para você é que nós aprendemos 4 lições hoje. Primeira lição, pode ler comigo por favor?
Eu tenho que escolher ter gozo. É uma decisão que eu faço para mim. Segunda lição: como cristão, eu preciso permitir que o Espírito Santo me guie e viva seus frutos em minha vida. Terceira lição: ninguém na terra pode me completar como Jesus pode. Quarta lição: quero ter gozo no meu relacionamento, tenho que trazer gozo para o relacionamento. A lei da colheita: o que você semeia, você colhe. Planta gozo, você vai colher gozo. A terceira coisa que nós aprendemos hoje: casais podem aumentar ou manter o gozo em seu casamento, constantemente se conectando com o seu cônjuge, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eu queria pedir nesse momento que os líderes do altar estivessem aqui e que viessem com o seu cônjuge, mesmo que seu cônjuge não seja ministro do altar, traz o seu cônjuge com você. Eu quero que você venha aqui na frente, por favor, os líderes do altar, os pastores presentes. Por favor, pastores, estejam aqui também. Eu vou descer daqui a pouco, vou estar com a minha esposa aqui na frente também. Nós vamos fazer duas coisas hoje, duas coisas importantes. Primeiro, eu vou fazer uma oração por todos vocês, por todos nós. E depois eu vou abrir o altar para casais que precisam de restaurar gozo no seu relacionamento. Casais que tenham coragem de vir aqui para frente. Ninguém aqui é perfeito, mas a gente quer unir com você. Casais que assim: olha, pastor, ora por nós dois, nós queremos restaurar o gozo no nosso relacionamento. E se tiver alguém que fala assim: pastor, eu não sou casado não, mas na minha amizade, tenho amizade com alguém, e essa amizade era tão boa, a gente ria, a gente tinha alegria, mas o diabo veio e roubou. Hoje nossa amizade é tão ruim, é tão triste. Eu quero orar por você também. Mas primeiro é uma oração por todos. Eu queria que você levantasse a sua mão e, por favor, todos que querem receber essa oração, se você quer receber, siga as instruções, levante as suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus eu venho orar por todos nós, principalmente os casados. Nós aprendemos hoje que o Senhor quer que os relacionamentos sejam alegres, divertidos e com gozo. E por isso nessa manhã eu oro que a gente possa escolher ter gozo. Que cada um saia daqui, que levantou a sua mão, diga assim: eu saio daqui resoluto, que eu não vou deixar nada nem ninguém, principalmente o diabo, roubar o gozo da minha vida e dos meus relacionamentos. No meu casamento eu vou lutar pelo meu casamento, pelos meus filhos, pela minha casa, e nada vai roubar o gozo no meu relacionamento. Segundo, eu venho te pedir, Senhor, que cada um que tem a mão levantada possa receber a ajuda do Espírito Santo. Que o Espírito de Deus nos capacite para termos, Senhor, ó Pai, o fruto de gozo nos nossos relacionamentos. Eu oro, Senhor, que todas as pessoas que estão aqui, se houver alguém aqui que não é crente, que ainda não conhece Jesus, que possa sair daqui sabendo que só Jesus satisfaz, e que nesse momento você possa dizer: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu te faço Senhor da minha vida. Se você quer fazer isso, vem aqui na frente, eu quero orar por você quando nós abrimos o altar. E por último, eu oro, Senhor, para que a gente entenda que a gente vai colher o que a gente planta. Nós estamos no ano da colheita. Ajuda-nos a plantar gozo, alegria, o gozo transbordante, para podermos também ter gozo. Sermos uma pessoa alegre, cheia do Teu Espírito. E como casais, que possamos aprender a nos conectar espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E todos digam amém.